vem conferir uma análise do capítulo 28 do mangá de Boruto 2 Blue Vortex. E o capítulo começa com uma capa que eu achei muito interessante, que é a Sumire segurando uma espada. E por que essa capa me chamou tanta atenção? Porque essa espada, ela foi apresentada no capítulo passado, quando o Boruto entregou para ela ela reformar essa espada da forma que ela conseguir melhor. E depois disso, mostra a importância que essa espada vai ter a partir daqui. Não vai ser só um acessório, mas vai ter sim uma importância. E o capítulo começa com o Inoichi, o Koji e o Boruto discutindo sobre como eles vão seguir aquele plano, enquanto o Inoichi treina sua nova técnica, a gente ainda não sabe exatamente o que ela é. Enquanto ele treina e você vê que tem uma evolução, o Boruto elogia ele, mas fala que ele precisa fazer rápido para salvar a vila. O Inoichi, nesse momento, menciona que ele não está fazendo aquilo pelo Boruto, ele está fazendo aquilo simplesmente pela Himawari, que ele é apaixonado. Logo depois o Boruto fala que se fazer ela chorar, ele vai ficar muito bravo, vai tirar todo o cabelo dele, e o Boruto acaba se teletransportando para algum lugar. Aí nesse momento o Inoichi olha pro Koji e fala: eu não entendo por que ele fala isso de fazer ela chorar, se foi ele que destruiu a família Uzumaki. Nesse momento o Koji fica quieto, porque o Koji sabe da verdade, que não foi ele que fez, e sim o Kawaki que colocou eles dentro daquela genjutsu. Logo depois a gente volta para uma sequência de um interrogatório, que é para provar que aquele interrogatório não acabou no capítulo passado. Na verdade, ele seguiu por alguns dias. Nesse momento, o novo chefe da vila, que praticamente cuida do senhor feudal, o Sai e o Konohamaru, ainda estão conversando, ainda estão discutindo. Nesse ponto, o Sai, ele tem uma suspeita que o Konohamaru pode ser um traíra. Então ele pede para a equipe de transmissão, que é a equipe que mostra com quem eles podem conversar mentalmente, se o Konohamaru teve alguma ligação com alguém. E ele descobre que não teve. Essa descoberta é muito interessante para algo que a gente já sabia. Realmente, a equipe que consegue sentir o que os outros falam, a equipe de transmissão, ela não consegue realmente perceber a conversa do outro canal, onde tem o Konohamaru e os outros discutindo seu novo plano. E depois, depois disso que o Sai não consegue descobrir se tem alguma suspeita ou não, o Mitsuki entra na sala, onde o Konohamaru saiu do seu interrogatório e agora o Mitsuki chega, e como o próprio o novo líder da vila ali, o novo ouvinte do senhor feudal fala, chegou o filho do Orochimaru, querendo dizer que ele já tem uma desconfiança dele. Logo depois a gente vê para onde o Boruto foi, e o Boruto foi para dentro da vila. Chegando dentro da vila, ele já encontra logo a Sumire, e a Sumire fala que ela já consertou a espada. Mais uma prova de que passaram alguns dias do capítulo passado para esse. Ela fala que ela arrumou a espada e que ela fez algumas modificações nela. Quando o Boruto segura a espada, ele fala que ele sentiu ela muito mais leve, mas ao mesmo tempo ele sentiu que aquela espada suga um pouquinho do chakra dela. A partir daí, a Sumire explica como funciona a espada. Ela fala que aquela espada, ela sim suga um pouco do chakra, mas, ao mesmo tempo, ela vai fazer com que o poder do Hagoromo, que é o poder que o Boruto e o Sasuke têm, ele consiga ser muito mais fácil de ser manuseado. Não vai gastar tanto, ele consegue ter um equilíbrio e um controle que o Boruto não tinha. Logo depois, a Sumire explica por que a espada sugou um pouco do chakra. E ele fala que aquela espada, ela vai sugar o chakra imediatamente de quem tocar nela, fazendo com que seja tipo uma arma de proteção caso o Boruto perca ou alguém roube a espada. O chakra vai ser roubado dele e ele não vai conseguir fazer nada sem ser não conseguir lutar, e o Boruto recupera a espada. Mas algumas pessoas, só 3 pessoas, têm o direito de pegar a espada. Eles são o Boruto, o Sasuke e a própria Sumire. Ela registrou o Sasuke e o Boruto como personagens que conseguem pegar a espada e, quando sentir o chakra deles, tirar só o suficiente, que seria quase nada, para poder manusear ela. O resto seria o chakra completamente sugado. E no final ela termina falando que ela fez tudo isso com material especial. E isso é muito interessante, porque ela menciona o material especial, mas em nenhum momento ela fala qual é o material especial ou o que ele faz. Logo depois tem uma conversa rápida entre o Shikamaru e o Shikadai, pai e filho, onde o Shikamaru explica que ele vai tentar ajudar o Boruto. O Shikadai não aceita isso, só que aí o Shikamaru fala que ele vai fazer o que for possível, não porque os governantes querem, mas pelo que ele acha que é o bem da vila, assim como ele acredita que o Naruto faria. O Shikadai entende, fala que ele não aceita o traíra do Boruto, mas mesmo assim, ele vai apoiar. Ele fala que para ele apoiar essa missão,
já que o pai dele pediu, ele só pede que a Himawari, a Shoushou e a Sarada também façam parte dela, e o Shikamaru acaba aceitando. Logo depois tem uma sequência rápida, onde envolve o Koji e o Inoishi conversando, onde tem aquela conversa que já foi falada 1000 vezes e todo mundo conhece sobre como funciona o futuro. Porque o Inoishi pergunta, se você vê o futuro, por que você não fala pra gente evitar ele? E o Koji explica da forma mais básica possível o que é a viagem no tempo. Que é, se você mexe numa coisa do passado, aquilo vai alterar o futuro. Se ele explicar para eles como eles têm que fazer, aquele futuro que ele está imaginando não vai mais acontecer porque eles vão mudar todos os fatos. Então, o motivo dele falar só o mínimo é porque ele não quer afetar o futuro. Logo depois tem uma sequência rápida mostrando que a Eida morreu naquele futuro que ele viu e que a Himawari também morreu. Então, essa é o caminho que ele viu. Logo depois, o Shikamaru entra numa transmissão. E entrando nessa transmissão, ele acaba falando como que vai funcionar o poder do Inoishi. Explica que é um poder de transmissão de mente, só que diferente da Ino, é uma transmissão que ele consegue só mostrar para as pessoas que ele quer, e o número maior de pessoas conseguem entrar lá. Claro que vai ter mais explicações mais para frente, vai ter mais importância esse poder. Mas nesse momento ele consegue fazer a ligação com quem ele quer. E quem ele quer é Shoushou, Himawari, Sarada, Eida, Daemon, Boruto, Sumire. Você também tem o Koji, você também tem o próprio Inoishi e o Shikadai e o Shikamaru. O Mitsuki também tá e o Konohamaru também tá. Todos esses mencionados vão fazer parte da missão. E ele começa a explicar como que vai funcionar, ele explica que a partir daí eles estão numa transmissão onde só eles estão ouvindo, ele explica o básico mais uma vez. Só eles ouvem a transmissão, que vai ter uma missão, que vai ter uma Mamushi, que vai ser o novo vilão da vila, que ele se divide em pessoas e que ele vai precisar explicar a missão para eles a partir daí conseguir se desenrolar. Mas na hora que eles estão explicando a missão, o Mamushi aparece na vila. A única coisa que é muito importante, que fala sobre a transmissão do Inoishi, é o seguinte: diferente da transmissão que você consegue sentir o chakra, essa transmissão que ele faz com que você consiga sentir objetos. Então, a partir daí, o Mamushi ele pode diminuir o chakra dele quanto quiser, porque sentindo ele como um objeto, você consegue identificar e ir atrás dele mais fácil. Esse poder do Ishi é praticamente uma evolução da transmissão. Porque a transmissão, ele sente o chakra de quem está perto da vila. Ele sente como objeto. Você não consegue Você pode até escolher seu chakra, mas não o objeto que seria você como um todo. Sem tempo do que fazer, o Shikamaru fala que eles vão ter que rapidamente ir para a missão. O Boruto, vendo que o Mamushi está na vila, já corre atrás dele, e o Kawaki também corre atrás do Boruto para falar que vai dar apoio para ele. E aí o Shikamaru explica qual que é a ideia da missão. Já que o Mamushi vai se dividir por vários lados da vila, vai ter várias lutas acontecendo em pontos diferentes. Então ele precisa de grupos diferentes para poder cuidar de áreas diferentes. Então, um grupo vai ser o grupo da Eida, que vai ter Eida, Sarada e Daemon. Um grupo vai ter Himawari, Shoushou. O Mitsuki tá preso dentro do interrogatório, mas ele mesmo fala que quando tiver uma desculpa, ele vai conseguir fugir para ajudar eles. E essa é a ideia. Todos meio que proteger o Boruto porque ele é o mais rápido deles. E ele vai para cada ponto que foi mencionado para matar o máximo do Mamushi que ele conseguir. É meio que se todo mundo fosse uma rede de apoio pro Boruto. É como se todos eles fossem segurar o Mamushi o máximo que der até o Boruto chegar e eliminar eles. Logo depois aparece o Mamushi na vila. Ele tá conversando com alguns cidadãos da vila, onde ele menciona que ele quer saber onde está a Eida. Logo depois ele fala que eles podem matar todo mundo, já que eles não sabem de nada, mas não pode destruir a vila, senão o Jura vai matar eles. Logo que ele fala isso, o Boruto aparece e corta a vara dos Mamushis sem pensar duas vezes. Nessa hora, os Mamushis tentam revidar com um golpe de fogo. Só que o Boruto usa o Karma e ele absorve esse poder dentro dele. Logo depois mostra ele como Karma, ele reclama de ter que absorver poder e o capítulo se encerra. Bom, esse capítulo foi um capítulo de transição, um capítulo bem de mediano para baixo, para ser bem sincero. Um capítulo que eu acho que deveria ser feito de uma forma completamente diferente. Eu critiquei isso no capítulo passado e vou criticar de novo. Para mim, o capítulo 28 de Boruto to Blue Vortex, ele deveria ser o treinamento para a gente se importar mais com a ligação dos personagens, não essa passagem de tempo absurda que o autor fez. Quando chega no final do capítulo 27, deveria ter o capítulo 28 e 29 de treinamento, mostrando mais da relação da Sarada com a Eida, mostrando mais de outros treinamentos, mostrando mais de outros grupos, um pouco mais da Shoushou, da Himawari. Pra aí sim chegar nesse ponto, a gente se importar com todo mundo. Quando eu leio esse capítulo, eu me importo com a Sarada, porque eu gosto muito dela, eu me importo com o Boruto, eu me importo um pouco com a Eida. O resto do grupo inteiro são todos personagens dispensáveis, que foram até bem apresentados no começo de Boruto, mas hoje são só recursos narrativos. É um capítulo mediano, porque ele não estraga nada, mas ao mesmo tempo, a facilidade que os personagens conseguem fazer as coisas, mostra o quanto que esse mangá é ruim como um todo. Ele é ruim porque ele não te dá a motivação de ficar com medo pelos personagens, porque você não se importa com os personagens, porque parece que é uma criança escrevendo um mangá, onde ele se importa mais em colocar sequências de ação do que desenvolver os personagens. Ele entende que você, por ter o Shikamaru,
por ter a Vila da Folha, vai sentir simplesmente o emocional de Naruto para poder se importar com Boruto. Isso não acontece aqui. E não acontece porque cada página aparece uma sequência de ação infundada, sem verdade e sem medo. Eu que gosto da Sarada, eu que tenho uma boa relação com o Boruto em relação ao ler o personagem, ou até a Eida, que eu acho que tem mais participação, são personagens que eu posso até me importar um pouco mais. Agora, Sumere, Shou, até a Himawari, quando você pensa no Kawaki, que é um personagem insuportável, você meio que não se importa com eles. O Shikadai volta agora como se fosse uma grande volta. A volta, só que simplesmente ele não importa. Ele não importa que o mangá não trabalha ele. Porque, de novo, em um capítulo pro outro, ele prefere colocar ação atrás de ação do que desenvolver o mundo e o personagem. O capítulo não foi ruim? Não, ele foi mediano. Foi mediano num mangá que é ruim. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do volume 20, do capítulo 28 de Boruto Blue Vortex? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto pro próximo vídeo.